Quando ouviu o meu relato Os Botos de Tefé Parte 2, um inscrito e amigo ficou muito impressionado e me enviou a sua história, ou melhor, as suas histórias de casos de botos na sua família. Fique agora com as histórias do Andrew, contada e narrada por ele mesmo. Todas essas histórias aconteceram com minha família no estado do Pará. Eu tenho 3 primas que sofreram ataque de botos. 2 tiveram que vir para Manaus, tem alguns anos atrás. Eu digo alguns anos, mais de 14, 15 anos atrás isso. 2 delas vieram para Manaus porque eram novas, né? E estavam todas as 2, quando entraram em fase de menstruação, foi que ocorreu a situação. E uma outra era mais velha já, nos seus 30 e poucos anos de idade. Ela veio para Manaus muito assustada, apavorada, sendo que ela foi a primeira, as outras 2 foram depois. A Socorro, que eles estavam conversando na cozinha e tal, e a minha tia disse bem assim: minha filha, fecha a janela porque já está escurecendo, vai começar a ter ataque de carapanã. Ela, tá bom. Então ela foi fechar a janela e ela olhando para todo mundo, falando e fechando a janela. Quando ela sentia que alguma coisa a impediu de fechar a janela por completo, ela viu uma mão muito branca. E quando ela abriu a janela, que ela olhou, era um homem, todo de branco, com um chapéu branco, e os olhos totalmente brancos. E ela se assustou, ela gritou, e aí ela disse que aquilo foi para cima dela. E ficou assustada, porque todo mundo viu que alguma coisa passou, porque também a janela se balançou e tal, como se tivesse fugido. Coisa de boto é uma coisa séria, né? Embora para muitos seja só uma lenda. Que uma delas, eu acho que era... Eu esqueci o nome delas, que assim, eu não tenho muito... Eu não lembro muito delas assim, porque também vim embora para Manaus, né? Eu sei que uma delas, quando entrou, a família morava na beira do rio, no interior, como até hoje eles moram. E a minha prima, quando ela entrou em fase de menstruação, ela deixou a menstruação vazar por entre as brechas das madeiras e pingar na água. Então isso atiçou os botos que estavam por perto, né? Então toda noite os botos ficavam cutucando por debaixo do chão, né? E ela começou a adoecer. E ela dizia realmente que tinha um homem que vinha vê-la toda noite. E ela estava apavorada. Aí teve uma vez que acordaram, acho que foi minha tia que acordou. Essa situação, quem me conta toda é a Socorro, né? Que foram ver cadê a menina na rede. Ela não estava na rede. Aí foram procurar, a porta da casa estava aberta e ela estava no trapiche, né? Acho que chamam isso. Que é próximo da casa dela, né? Na beira, assim, e ela já ia se atirar ela se ia atirar no rio. Seguraram ela, foi quando ela acordou do estado de transe. Aí foi quando ela veio primeiro para Manaus. E é engraçado que a minha família ela tem muitas histórias relacionadas a esse tipo de situações. Tem história com boto. A minha própria avó, mãe do meu pai, ela quando nova, ela era uma negra linda, negra dos olhos azuis. E como Santarém naquela época ela estava muito novo, eles moravam próximo à beira do rio. E então tudo era aberto ali. Aí, segundo, porque ela mesma que contou, a minha avó, que ela estava, eu não sei se ela estava estendendo os lençóis ou se ela estava recolhendo os lençóis do varal, e de repente apareceu um homem. Ela disse que ele estava praticamente nu e usava somente um chapéu na cabeça. E ela disse que era muito bonito ele era muito bonito. Ele não falava nada, ele só foi se aproximando, estendendo o braço para ela. E aquilo fez, ela sentiu esse desejo de estender a mão dela para ele também. E quando foi o meu bisavô viu aquilo, ele chamou pelo nome dela e
assustando e acordando daquele estágio de transe, que ele pegou a arma, alguma coisa assim, não sei se era espingarda, alguma coisa, e correu atrás do homem. E aí foi quando ela disse que viu que ele mergulhou no rio, e quando voltou aquele boto. E ela ficou atordoada e ela passou um bom tempo sonhando com ele. Mas graças a Deus não aconteceu mais nada. Pelo menos eu tenho um tio que ele era pescador. Agora não, agora ele já está bem idoso e tal. E teve uma vez, agora isso tudo acontecendo nesse interior entre Santo Antônio de Gurupá e Prainha. Então toda madrugada ele levantava para pescar. Beleza. E então tinha o trapiche novo e tinha o trapiche velho. Por que trapiche velho? Ele foi tomado pela mata, ele foi desativado porque misteriosamente pessoas se jogavam ali. E era um pouco afastado do povoado, né? Então eles desativaram aquilo devido ao mistério, né? E crianças que às vezes do nada, quando as pessoas se davam de madrugada, as crianças não estavam mais nas suas camas, nas suas redes, nos seus berços, e quando procuravam, eles estavam lá se jogando na beira do rio. Então eles desativaram porque eles perceberam que aquele trapiche tinha alguma encantaria ali. E toda vez o meu tio indo pescar sempre pediam para que nenhum dos pescadores falassem nada perto do trapiche. Tá, uma vez meu tio esqueceu. Aí quando eles chegaram de uma pescaria de dias, aí eles passaram pelo trapiche velho para poder chegar ao povoado, né? Aí eu disse: Washington, que horas que tu vais querer me encontrar aqui? Ele disse: fulano, 3h30 da manhã tu bate lá na minha porta que eu já levanto, a gente já prepara, já vou deixar tudo preparado pra gente pescar, tá bom? Ele disse: tá bom, beleza, tudo bem. Quando foi 3h30 da manhã, alguém bateu na porta e ele não falou nada, só né? Bateu na porta: tá, já tô indo, tá, tchau mulher, tá, tchau, tchau. Ele se arrumou e quando ele olhou, disse: fulano, me espera. Só que ele só via aquela sombra preta com as características do amigo dele andando. Ele disse: eita, tu tá com pressa hoje, né? E o cara nada falava. Aí quando ele viu, o cara tomou um outro rumo. Ele disse assim: ei, o trapiche é pro outro lado. E o cara não falou nada. Aí ele seguiu o rumo pro trapiche antigo. Quando o cara, credo, até me arrepiei agora. O cara entrou no trapiche velho e o titio foi seguindo. Quando ele entrou, ele sentiu uma situação. E o cara do outro lado, que a mata ela cobriu tudo aquilo foi muito escuro, muito sinistro. E o titio ficou preocupado, ele disse: fulano, sai daí, tu sabe que a gente não pode entrar aí. E aquilo virou para ele, quando ele virou, que ele viu que aquilo não era o colega dele. Aquilo riu e andando, ele se jogou na água e o titio ficou apavorado, porque ele ficou congelado, assustado, né? E aquilo deixou ele meio assim, num estado muito pensativo, preocupado. E ele largou tudo no meio onde ele estava, ele conseguiu reunir forças para correr para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, o amigo dele estava chegando na hora. Ele disse que foi o Washington tá pálido, o que aconteceu. Daí ele relatou a situação. Aí o amigo dele disse: eu te falei para que tu não pudesse falar nada disso na frente daquele trapiche. Agora tá aí, assustado. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, não sei mais. Tem vários relatos dele também. Esse meu tio é maravilhoso. A minha avó me contou que na nossa casa ela tinha vários cachorros. Se eu não me engano, eram 12 cachorros. Eles começaram a latir e se ouviram passos. Quando perceberam que não eram desse mundo, todos correram para dentro. Vovó, vovô,
meus primos e tios. E a coisa foi ficando intensa do lado de fora. Os cachorros não paravam de latir, enquanto algo andava na área externa e gemia. E pegou todos de surpresa quando aquilo bateu na porta e forçou, deixando todos apavorados. E tinham quase certeza que algo poderia acontecer de ruim. A coisa bateu na porta 3 vezes e com muita força. Foi quando a minha avó reuniu todas as forças e desconjurou a coisa. Pediu para deixá-los em paz e que voltasse para onde veio. Foi quando os cachorros começaram a chorar e a coisa e os barulhos foram diminuindo. Porque foi assim, mano, porque a minha avó, a gente até se surpreendeu, porque ela chegou em casa no outro dia. Ela, o vovô, os meus primos, embora os meus primos morassem numa casa ao lado da dela, na casa do, tipo assim, minha avó morava como onde eu moro, aí assim uns 20 metros, ou menos, sei lá, é a casa da minha tia, que é a irmã da minha mãe, né, que meus primos moravam lá. E estavam todo mundo na casa, né, e a minha avó, lá onde a minha avó morava, era chamado de colônia, não é sítio, é colônia. Hoje a cidade lá está maior, então a colônia virou bairro, né? Mas na época, para chegar no local, nós tínhamos que pegar um ônibus, descer na estrada e andar 4 quilômetros pelo ramal. Mano, era assustador. Eu só não lembro se a quantidade de cachorro eram essas, se eram 12 cachorros, ou se eram mais, ou se eram menos. Mas eram muito cachorro que a minha avó tinha. Isso aí eu não vou negar, ela tinha muito cachorro. E ela mesmo dizia que ela usava os cachorros justamente para essa questão de assustar, porque aquele local ele tinha muita visagem. Ali tinha muita visagem. Minha avó sofreu muito ali na época que ela morou, e olha que eu frequentava o local nos anos 80, eu era criança, e eu não gostava muito de ir, porque criança tu já viu, né? A gente tem a percepção muito mais forte. E quando ela contou esse relato pra gente, ela chorou, porque a mãe chegou a não acreditar. E a minha avó ela ficou nervosa, e foi uma auê lá em casa, né? E aí tivemos que dar água com açúcar, acalmar a velha. E a mamãe, depois que a mamãe viu que a vovó estava falando sério, né? Ela passou a acreditar mais, né? Mas ela contava mesmo que aquilo, andando, e quando perceberam que não era uma coisa, não era um ser humano, que os cachorros começaram a latir mesmo sim, porque a casa da minha avó ela ficava de frente para a estrada, né? Então na frente da estrada já aquilo que eu te falei, passava calça molhada, era o caminho da onde tinha o sítio abandonado, que ia de uma ponta a outra do terreno dele, fechando toda a mata, que as pessoas não passavam ali assim de qualquer jeito, né? Então, quando eu vi a minha avó contando e ficar naquele estado, eu acreditei, né? Eu acreditei, porque ela falou assim, quando eu desconjurei, e ela disse que ela mandou ele ela disse assim, quase ela mandou ele para o inferno, mas que ela mandou ele voltar para onde ele veio. Mas não foi com essa calmaria, né? Foi com grito, e foi grito mesmo. E ela contando, coitada, eu fiquei com muita pena da minha avó. Agora, assim, ela contava que na hora que ela desconjurou e que os cachorros estavam latindo, que alguma coisa, eu acredito também que eles tenham visto o bicho de frente. Foi quando eles começaram a chorar, a gritar, assustados, né? E aquilo foi se afastando, mas fazendo barulho, e o barulho foi diminuindo. Era gemido, eram passos,
E tanto que quando ele bateu na porta, foram 3 porradas, mesmo assim, segura, sabe? Com força mesmo. E a minha avó ficou muito assustada com isso, porque ela tinha quase certeza que aquilo ia arrombar a porta, ia derrubar aquela porta. Agora, eram 2 idosos, né? Minha avó, meu avô, os meus primos na mesma idade que eu tinha, entre 6 e 7 anos, ou até menos, e os meus tios, né? Agora, como é que tu vai lidar com uma coisa que tu não tá vendo? Né? Era assustador você pensar nisso. Era beleza. Eu que não queria estar no lugar deles. Segundo meu pai, quando era mais jovem, hoje ele está com quase 70 anos de idade. Ele tinha acabado de conhecer a minha mãe e começou a namorá-la. Na época, meu pai tinha pouco tempo que entrara no exército. E geralmente ele ia ao encontro de minha mãe após o serviço, e isso foi na cidade de Santarém, no Pará. A cidade na época era pequena, então para onde quisesse ir, poderia ir a pé, sem medo ou preocupação. Isso no início dos anos 70. Mas tinha um porém. Para meu pai chegar à casa de minha mãe, era preciso passar pelo cemitério que fica no centro da cidade, tanto para ir quanto para voltar. E esse cemitério existe até hoje. E justamente na avenida principal da cidade, onde acontecem os eventos de carnaval e de 7 de setembro. Meu pai quase todas as noites ia ver a minha mãe, mas sempre passava pelo cemitério, digo, na frente dele. Até um dia, minha avó, mãe do meu pai, pediu que naquele dia ele não saísse da cidade, pois sentia algo ruim dentro de si. Meu pai só fez rir e saiu. Naquela noite, o tempo passou rápido, que ele não viu que já era de madrugada, tipo 1 da manhã. E ele, preocupado porque cedo estaria de pé para ir trabalhar, se despediu da minha mãe e seguiu o seu destino. Quando chegando próximo do cemitério, de longe avistou uma mulher de branco, de cabelos longos, sentada na calçada em frente ao portão do cemitério. Quando ele passou por ela, sentiu um grande arrepio e medo. A olhou e deu boa noite para a moça, que nem a cabeça levantou.
e nem respondeu. Papai, intrigado, ficou olhando para ela até dobrar a esquina do cemitério e entrar numa parte da outra rua pouco iluminada. Foi quando ele sentiu que algo o estava seguindo. Quando olhou para trás, era justamente a dita moça. Ele parou, olhou para ela e perguntou se estava tudo bem. As ruas estavam completamente desertas. Foi quando ele pegou um baita susto que a mulher simplesmente cresceu na frente dele. Do nada, tinha mais de 2 metros de altura e foi na direção dele andando bem devagar, como se estivesse arrastando os pés. Meu pai correu desesperado ao ver aquilo e sempre olhava para trás. E por incrível que pareça, a moça continuava seguindo ele. Ao chegar na casa dele, meu pai, aos gritos e muito assustado, pedia: pelo amor de Deus, abra a porta, quase arrombando a mesma. Minha avó abriu e meu pai caiu nos braços dela, muito assustado. E quando ele apontou para fora, minha avó ainda viu a dita moça parada na esquina e simplesmente sumiu do nada. Minha avó ainda lembrou ao meu pai que tinha pedido para não ir e mesmo assim ele foi. E desde aí, meu pai procurou um outro caminho alternativo e mais longo para encontrar a minha mãe. Agora sim, né? O meu pai era um cara muito descrente, muito cético. Ele não era de acreditar em qualquer coisa. Meu pai, ele sempre foi um cara muito sério, muito compenetrado. Por isso que eu acredito quando ele, e por isso que acreditei quando ele contou, né? Porque meu pai, ele é um cara que leva as coisas muito a sério. E foi interessante ele contando que era um trajeto dele, né? Toda vez ele ia e voltava passando na frente desse cemitério, que fica exatamente bem no centro da cidade, na avenida principal, onde acontece o carnaval, desfile das escolas de samba, desfile de setembro, os eventos mais marcantes da cidade passam justamente nessa avenida. E esse cemitério é justamente nessa avenida. Então, ele caminhava da casa dele até a casa da minha mãe, que não era tão longe, né? Nos anos 70 não era tão grande, a cidade não era tão grande, Santarém não era tão grande. Então dava para ele, depois do trabalho, né, ele ir lá com ela. E ele voltava sempre a pé para a casa dele, que não tinha tanto perigo. E nesse dia que ele resolveu ir na casa da minha avó, da mamãe, a minha avó pediu para que ele não fosse, porque ela sentiu, não estava se sentindo bem, e ela sentiu que alguma coisa não ia sair legal, né? E ele só fez rir e foi embora, né? E tá, lá namorando lá com a mamãe empolgado, quando ele viu, já estava tarde, porque meu pai ele levantava de madrugada para poder ir para o exército, né? Então, ele na agonia, pegou, se despediu tal, e foi andando. E ele sempre voltava para casa dele cedo, né, antes da meia-noite. E nesse dia era 1h, um pouco mais de 1h da manhã. Então ele estava bem apressado. E foi quando ele caminhando na principal, que passa justamente onde está o cemitério,
que ele viu uma moça sentada na calçada. Só que, distante ainda, ele percebeu, ele viu pela fisionomia que era uma mulher, né, de branco, sentada na calçada, na frente do portão do cemitério. E quando ele passou na frente dela, ela não levantou a vista, ela ficou de cabeça baixa, ele deu boa noite e ela ignorou. Foi quando ele pegou a esquina, né, dobrou a esquina, e a outra rua não era tão iluminada. E ele continuou seguindo. E como o cemitério ele pegava toda uma quadra, é uma quadra imensa, então ele pegou a lateral do cemitério e continuou seguindo. Quando ele sentiu que tinha alguma coisa seguindo ele, ele pressentiu isso. Quando ele olhou para trás, ele viu justamente essa mulher. Parece essa história do chamado, né? Que quando ele viu aquela mulher seguindo ele, sempre de cabeça baixa, e do nada aquilo cresceu. Ele mesmo diz assim, aquilo chegou a ter 2 ou um pouco mais de 2 metros de altura. E ela não andava, ela se arrastava, né? Como se tivesse com os pés machucados, tal. E aquilo ali encheu ele de medo, de pavor, né? Porque ele mesmo disse assim, eu não sou de me assustar com qualquer coisa. E meu pai realmente não é de se assustar, ele é um cara muito, muito compenetrado. E aquilo mexeu muito com ele, que o coração dele acelerou, ele ficou arrepiado. Quando ele viu que aquilo na frente dele, tipo assim, uma moça de 1,60 m, passou a ter mais de 2 metros de altura. E ele passou a não mais andar, a correr desesperadamente, porque ele não sabia o que era aquilo. E por incrível que pareça, por mais que ele corresse, aquilo estava bem perto dele. Foi quando ele chegou na casa da minha avó já desesperado, abre a porta, mãe, abre a porta. E isso, quando minha avó viu, ele se jogou nos braços dela, ele estava aos gritos, meu pai estava aos gritos. E ele se jogou nos braços dela, e ele apontou para fora, que ele não conseguia mais, de tão cansado, angustiado, assustado, que ele apontou para fora. Que quando ela olhou para fora de casa, assim, na esquina da rua, ela viu uma mulher na esquina, né, de cabeça baixa, e aquilo sumiu. Foi quando ela disse assim, eu falei para você não sair. E ele não conseguia expressar, ele não conseguia falar de tão assustado que ele estava. Que foi preciso ele tomar água, se recompor. E no outro dia que ele foi contar o que aconteceu. Quantas vezes ele fez isso de novo? Nunca mais. Meu pai precisou tomar já um outro caminho para que ele fosse encontrar a mamãe. Né? Porque pelo cemitério ele não tinha mais coragem. Né? Então, assim, eu quando passava pelo cemitério, né, toda vez eu lembrava desse relato e ficava com medo. Porque não é de qualquer pessoa que você estava ouvindo, mas sim eu ouvi do meu próprio pai um relato dele, né, coisa que é difícil de ele contar algo que ele presenciou, porque meu pai, como eu falei, ele é um cara muito, muito discreto. Eu ia te contar, quando eu te falei do tomar cuidado no cemitério, é porque eu tenho uma amiga que me contou um fato que aconteceu com ela
Minto, tava ela, a prima e a mãe dela. Segundo ela, a minha amiga, como eles já tinham parentes falecidos, então todo dia 2 de novembro eles iam visitar os túmulos, né? E a prima dela veio do interior, eu não lembro qual é a cidade, mas ela veio do interior, aqui em Manaus mesmo, ó. E eles, para poder visitar os túmulos e tal. E essa prima da minha amiga tinha uma fissura de, quando tá no cemitério, ela ficava olhando as pessoas, porque ela gostava de ver gente bonita. Ela dizia que no cemitério também se encontrava muita gente bonita. E a minha amiga disse assim: menina, deixa de doido, isso é coisa de doido, sabia? Ela: mano, mas é verdade, eu acho legal, a gente encontra cada gatinho. Aí a minha amiga: Deus me livre, tu é doida mesmo, não? Aí tá, beleza, né? Se arrumaram, tudinho e tal, e foram visitar os túmulos da família, né? Se eu não me engano, tinha era no Tarumã, do Tarumã. Isso, do Tarumã? Não lembro. Parte do Tarumã e parte no São João Batista. Isso. Ela me falou que eles foram, né? Beleza. E lá, num certo momento, que eles estavam visitando os túmulos lá do João Batista, né? Que eram já os mais antigos e tal. A prima dela sumiu. Daí: mãe, a senhora viu a fulana? Que eu não lembro o nome da menina. Aí a mãe dela disse: não, filha, eu não a vi. Ela estava aqui agorinha. E tá. Deixa estar que a minha amiga procurou a prima dela, né? E nada de achar menina, tal. Até que encontrou a menina encostada assim num canto assim, tremendo, assustada. E aí a minha amiga disse assim: fulano, o que foi que aconteceu? O que tem? Por que tu tá tremendo? Aí ela estava assim, com um pensamento distante, sabe? Como se ela estivesse longe, em transe, né? Se tremendo toda, assim, olhando para o nada fixamente. Ela: fulana, o que está acontecendo? Me conta logo, pelo amor de Deus, tu tá me deixando assustada. Bora. E ela levantou a menina, né? E foram andando, e a menina ali tremendo, pensando, com um pensamento longe, distante e tal. Quando elas encontraram a mãe da minha amiga, a prima dela olhou e disse assim: bora embora, eu quero sair daqui. Aí tá, né? Foram embora tal. E aí daí ela disse assim: eu não quero mais, não quero ir lá no Tarumã, não, eu quero ir pra casa. Por favor, me leva pra casa. E aí, viram pelo estado que a menina tava pálida, tremendo toda atônita, assustada, distante, né? Aí tá, chegaram em casa, tal. E aí ela foram conversar com a menina, né? Foi quando ela conseguiu dizer o que tinha acontecido. Que ela lá, conversando com a prima dela, né? A prima dela conversando com a minha amiga, na verdade, falando, né, que ela ia encontrar algum gatinho por lá e tal. Ela disse: menina, deixa de besteira, a gente tá no cemitério, a gente não tem que vir no cemitério pensando nessas bobagens. Ela disse: menina, eu acho que eu vou achar até um rico por aqui. Beleza. E lá, na hora que elas estavam visitando o túmulo do parente lá deles, a prima da minha amiga viu alguém, né, viu um rapaz afeiçoado, bem aparentado, bonito, e começou a trocar uns olhares com o rapaz. E aí o rapaz acenou para ela. Como a minha amiga e a mãe delas estavam distraídas, não viram quando a moça se afastou. E o cara levou a menina por entre as quadras, né, lá do cemitério, para um canto mais isolado e começou a conversar com ela. E ela já estava admirada
com um cara, né? E quando ela perguntou para ele, assim, e qual é o bairro que tu moras? Ele disse, isso segundo o relato da minha amiga, tá? Ele disse para ela que fazia muito tempo que ele não ia para casa. Aí ela, mas por quê? Se eu tenho um novo lar. Ela, sério? Mas tu é daqui de Manaus? Daí ele disse sim. Mas o meu novo lar, eu já moro nele há um bom tempo. Aí ela, e tu moras aonde? Aí ele olhou para ela e olhou para trás. Quando ela olhou para onde ele estava olhando, eles estavam sentados exatamente na sepultura, lá na coisa da sepultura do rapaz, onde estava a foto dele e o nome do menino. Isso deixou a menina apavorada, desesperada. Como ela não conhecia direito o São João Batista, que eu também já fui ali e eu me perco ali dentro, ela então ficou apavorada, ela se jogou num canto assustada, porque não acreditava no que viu. E tanto que depois a minha amiga, você não fala, e tu fica procurando coisa que não deve, falando besteira, isso é que dá. Agora, da próxima vez que tu fores no cemitério, vê se tu para de estar pensando essas besteiras. A mim, você sabe quantas vezes eu vou? Nunca mais. Por isso que eu te falei, quem sabe de repente tu poderia encontrar alguma coisa ou alguém. Eu tenho agora outro relato que eu tenho que te contar também, o da minha prima, que tu falou que eu sou que nem o Luiz, tem sempre uma história pra contar. Eu não tenho culpa, que tu vai botando lá e a gente vai lembrando a hora. Mano, o da minha prima foi assim. A minha família, por parte do meu pai, essas minhas primas, também são as mesmas do relato do Boto, né? Embora a dos relatos do Boto tenha sido numa outra época. A minha tia, ela foi morar nessa cidade, no interior, né, em São Benedito do Gurupá. E essa minha prima, que ocorreu o fato, ela estava de passagem na cidade. E que conversando e tal, a cidade é uma cidade pacata, é uma cidade que tem, eu não sei hoje, né, mas era perigoso estar andando assim a esmo, principalmente por causa de onça, né? Que as onças passam pela cidade, porque é uma cidade pequena. E até a luz tem horário para acender e horário para apagar, né? Desligar, que é gerador. E segundo eles, né, até mesmo a minha própria prima contando, que a matriz da cidade, ela tem relatos, né, sobrenaturais. As pessoas passam por lá, na frente ouvem gemidos, gritos, são gritos assustadores, apavorantes, e é onde você até ouve vozes de lamentações, né? E até uma das minhas primas, eu lembro, foi até a Socorro que confirmou a história. Ela disse, mano, foi até assustador, porque a Loli estava de passagem por lá, né? Então a Loli morava em outra cidade com um companheiro dela, né? E aí contaram para ela essa história. Ela só fazia rir. Minha prima ela é meio descrente. E olha que ela já fez parte da religião, ela já foi da Umbanda. E aí lá tem um evento, né? Que é a festa da comunidade e tal. Tem uma festa lá do santo, não sei o quê. E lá eles foram pro festejo, né? E voltou a minha prima. A minha prima voltou com os amigos, né, lá, bêbada, morta de bêbada e tal, e falando besteira, rindo, brincando e tal, na volta. E nisso eles passam na frente da igreja da matriz, né, andando, né. E aí até uma dos amigos dele disse assim, gente, né, melhor a gente não passar por aqui não, ou então bora fazer silêncio. Aí a minha prima, por quê? Que bobagem é essa? Não, aqui tem visagem, tem choro, tem gemido. Deus me livre, eu que não quero estar ouvindo essas coisas.
Aí a minha prima virou para ele e disse assim: eu duvido que esse negócio exista, vocês ficam contando história para ficar assustando esse povo. Eu quero é ver se isso acontece comigo. Isso eles estavam passando já na frente da igreja. O pessoal se assustou quando ouviram, tipo assim, ó, um tapa. E a minha prima voou, assim, eu digo voou, na verdade ela rebolou, né, pra frente, e ela caiu no chão, se estatelou toda. E aí, Loli, pelo amor de Deus, o que foi que é isso? Que todo mundo ouviu o barulho, né? Aí a minha prima, assustada, tal, ela tentando entender o que foi que aconteceu, ela tava com uma enorme dor na nuca. E tava vermelho do pescoço dela, né? Na parte da nuca. Ela sai, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, o que foi isso? E a minha prima, ela ficou, ela ficou assustada com isso, né? Porque ela não acreditava, né? E a minha prima é o tipo, é muito que nem São Tomé, só acredita vendo. E foi o que aconteceu com ela, né? E a minha prima Socorro, ela fala que essa igreja realmente, depois da meia-noite, ninguém tem coragem de ficar, nem o padre fica na igreja depois de uma certa hora. Que ele tranca a igreja, ele sai da paróquia, ele tem lá onde ele fica, né? Aí ele fica para lá trancado. Porque as pessoas dizem, é muito choro, muito grito, muito gemido de madrugada. A partir da meia-noite tem muita lamentação, as pessoas ouvem vozes de gente chorando dentro da igreja. E a minha prima disse, eu que não volto nunca mais ali. Eu morri de rir, claro, quando a Socorro confirmou e contou a história, né? Porque são histórias que são da minha família, né? E, mano, e não tem como não acreditar. Que é uma coisa muito assustadora. Vocês levar um tapa e não saber de quem e de onde veio. Só simplesmente sentir a porrada e lá ficar no chão sem saber e sem entender nada. Sabe, relembrando esse fato que aconteceu na minha vida, eu devia ter sim entre 9 a 10 anos de idade quando nós nos mudamos para essa casa que antigamente era um hospital. E no início tudo parecia muito bacana, um lugar novo. O quintal era muito amplo, porque era a garagem dos caminhões do exército, né? Os tratores, as caçambas, as coisas que o exército usava para poder trabalhar na cidade, né? Então, a vila, porque na verdade o hospital se tornou uma vila, então cada pedaço do hospital virou uma casa para cada família, né? E nesse hospital moravam, desativado, né, virado vila, moravam 3 famílias. E assim, no início, foi muito tranquilo, né? Nada aconteceu, nada foi surpreendente, né? A gente estava levando a nossa vida normal. E a partir de um tempo, como eu conto no relato, os nossos quartos, eles ficavam com as suas portas de frente para o corredor, né? Então tinha uma parte do corredor que era amplo, e lá botamos a nossa mesa e lá fizemos a nossa sala de janta. E a cozinha, por ser muito ampla, ela era grande a cozinha, então tinham 2 entradas. Uma dava acesso para a sala, né, para a sala de estar, e a outra era justamente a porta do lado do meu quarto. Mano, começou a ficar assustador para mim quando eu comecei a ouvir louça sendo lavada às 3 da manhã. E aquilo para mim foi intrigante, porque eu mesmo achava que alguém estava sem sono, só que eu não tinha coragem de ver, né, de saber quem era, o que estava acontecendo, e deixava aquilo acontecer, né? Porque literalmente lavavam a louça. E
Com o tempo, as minhas irmãs passaram a relatar o mesmo fato, de que elas também estavam ouvindo de que a louça estava sendo lavada de madrugada. Mas deixe estar que, que na louça, na verdade, não tinha nada na pia. A gente nunca deixava a louça suja. A gente sempre, antes de dormir, deixava tudo bem organizado e tal. E as louças arrumadas, guardadas nos seus devidos lugares. E a gente passou a questionar isso. Beleza. Passou-se um tempo. Eu acho que eu já estava com 10 anos, eu acho. Esse fato ele tinha dado um tempo, né? Tanto que a gente falou para minha mãe, né? E a mamãe não acreditava. A minha mãe era uma mulher, embora muito fervorosa na sua fé, na sua religiosidade, ela não acreditava em qualquer coisa. Então, passou-se um tempo, o barulho da louça lavada passou a ser mais cedo. Como nós já tínhamos o costume de dormir cedo, porque nós estudávamos de manhã, né? Todos os filhos estudavam de manhã, então tipo 10, 11 horas no máximo, todo mundo já estava deitado, recolhido nos seus cantos para dormir. E a porta do meu quarto ele ficava aberta porque eu tinha pavor de dormir no escuro. Então a porta do meu quarto ficava aberta porque a luz do corredor era a única que ficava acesa em toda a casa. E eu comecei a ouvir novamente a louça sendo lavada, né? E aquilo me espantou porque estava sendo mais cedo, né? Mais ou menos meia-noite ou um pouco mais de meia-noite. E ficou pior quando eu comecei a ouvir passos e gemidos pela casa. Era um gemido de dor, como se fizesse assim. Ai, ai, ai. E arrastava a sandália, né? Como se aquilo fosse muito pesado para a pessoa. Cara, aquilo com o tempo foi me deixando apavorado, assustado. E eu temia que fosse algo pior, né? Até que uma noite, eu estava lá na beliche, que eu dormia na beliche, né, na cama de cima. E incrivelmente dava aquela hora, eu já acordava ouvindo a louça sendo lavada, né? E de repente o som do gemido começou a ecoar pela casa. Então, como a minha mãe tinha dividido a sala por ela ser muito grande, ela fez da outra parte da sua sala de costura. Então os gemidos e o arrastar da sandália começou pela sala de costura da mamãe, foi andando pela sala, devagar, como se tivesse muita dor, e entrou pela primeira porta da cozinha. E incrível, como no momento que aquilo entrou na cozinha, o barulho da louça sendo lavada parou. Mano, aquilo me deu uma angústia, uma aflição, um desespero, que eu me embrulhei todo, mas eu fiquei olhando pro lado de fora, tentando ver se aquilo ia aparecer para mim. E eu só com os olhinhos debaixo da coberta, olhando para fora do quarto, tentando visualizar o que iria sair dali da cozinha. E aquilo andando pela cozinha. E alto, não era baixo, era alto. E aquilo me intrigou porque ninguém estava ouvindo. As portas dos quartos estavam fechadas. E eu fiquei totalmente paralisado, chocado com aquilo. Agora para uma criança de 9 a 10 anos de idade, né? Como fica a cabeça de uma criança com tudo isso acontecendo? E aquilo foi andando, se arrastando, gemendo, chegando perto da porta. E esse fato eu lembrei, cara. Mano, aí até me arrepia quando tô lembrando disso. Nossa. Caraca. Eu vi aquela sombra projetar. Eu não sei se foi real, se foi uma coisa da minha cabeça, mas aquilo projetou no chão a sombra saindo da cozinha.
E para mim foi surreal, porque como é que pode uma sombra ser projetada da cozinha se as luzes da cozinha estão apagadas? E aquilo foi se chegando, foi chegando próximo da porta e meu coração. Meu Deus, agora. Quando aquilo chegou próximo da porta e aquela sombra sumiu, mano, eu não pensei duas vezes. Eu comecei a gritar, eu me desesperei, eu fiquei aos berros, meu irmão, minhas irmãs, minha mãe, todo mundo abriu, todo mundo acordou, né? Todo mundo acordou e todo mundo desesperado, preocupado, querendo saber o que estava acontecendo, e eu gritando, gritando, gritando. Eu não conseguia me conter pelo desespero, imaginando o que poderia ser aquilo que andava e gemia. Foi assustador para mim. Cara, uma criança de 9 a 10 anos passando por isso. Depois que passou, que a minha mãe me levou pro quarto dela para dormir, para lá e tal, eu relatei o fato para todos, para minha mãe. A minha mãe dizia que era besteira, que isso era bobagem, que eu tinha que parar com isso, que eu tinha que parar de estar vendo televisão, filme de terror, histórias não sei o quê. E eu sempre dizia, mãe, é verdade, mãe, é verdade. As minhas irmãs sabiam que era verdade. As minhas irmãs sabiam. Porque todos nós tivemos os nossos momentos sobrenaturais daquela casa. Mas os meus pais não acreditavam. Era apavorante ter que conviver com esse tipo de coisa dentro de uma casa que um dia foi um hospital. Para mim foi pavoroso, mano, pode ter certeza. E ao relembrar e até relatar esse fato, às vezes me deixa ser apreensivo, porque foi um fato da minha vida. E esse fato mexe até hoje, quando eu conto, falo para as pessoas, até hoje, isso ainda mexe demais comigo. Pode ter certeza. Lembrando desse relato, dessa situação que aconteceu também comigo, meu pai, ele servia no 8º Batalhão de Infantaria do Exército, que era o chamado 8º BEC, Batalhão de Infantaria e Construção. Então meu pai, ele passava mais tempo fora de casa do que conosco. Então ele viajava para outros estados, abrindo estradas, né? E eu era uma criança que qualquer coisinha adoecia. Qualquer coisa eu adoecia, mano. E isso para minha mãe, de uma certa forma, era preocupante. Então, nessa época, deu um tempo, né? Esses relatos que também foi nessa casa que era que era o hospital, tinham parado, né? O gemido, o choro, a lavagem de louça e tal. Né? Eu já estava entre 10 a 11 anos, era em 1989, isso. E meu pai estava chegando de viagem, né, de uma das missões que ele fazia pelo Exército, né, de abrir estrada. Se eu não me engano, ele estava
abrindo estrada para a banda de Oiapoque. E tinha que se apresentar no exército e tal, né? Ele foi e tal. E nesse dia, na volta, ele comprou para mim 2 gibis, né? Duas revistinhas em quadrinhos para mim. E eu estava na sala, que eu tinha tido febre, tinha tido vômito, enjoo, eu estava bem doentinho mesmo, né? Então, minha mãe nesse ponto era bastante preocupada comigo. E quando ele chegou, ele me deu esses 2 gibis, eu fiquei tão feliz, porque eu era uma criança, eu e os meus irmãos fomos criados a ter o hábito de leitura. Isso nossos pais, eles incutiram muito na gente, o hábito da leitura, né? E todo feliz, legal, tal, que meu pai me deu 2 gibis, né? Fui pro quarto deles ler, pra lá, né? Meu pai já tinha tomado banho e tal, né? Tava todo mundo, que ele gostava de chegar do exército, ele gostava de assistir o jornal, né? E do jornal todo mundo já se sentava na sala para assistir a novela. E eu lá no quarto deles fui ler os livros, né? Fui ler os gibis. Como relatei, a cama dos meus pais era uma cama de mola. Então, quando você deitava, até mesmo sentar na beira da cama, fazia barulho. Parece uma coisa assim meio velha, né? E fiquei de bruço, né? E comecei a folhear o primeiro gibi, a ler, né? A ler o gibi, né? E os únicos movimentos que eu fazia eram exatamente o de virar as páginas, para que eu não perdesse a concentração fazendo barulho para que a cama não rangesse. Beleza. Estava lá eu lendo o meu gibi e de repente eu ouvi benzinho do meu lado fazer assim. Mano, eu com a minha visão periférica não vi nada deitar do meu lado, mas deitou alguma coisa do meu lado. Eu comecei a me tremer, eu me tremia, e eu não tinha coragem de olhar para o lado. Eu respirei fundo, cara, eu lembro disso como se fosse hoje. E eu ali, estático, olhando para o gibi, eu lembro até hoje, era até o gibi do Tio Patinhas. Não sei se as pessoas vão lembrar desse personagem, né? Era o gibi do Tio Patinhas. Eu adorava o Tio Patinhas. E... mano, respirei fundo. Nossa. E... fui virando lentamente a minha cabeça para o lado, para ver o que estava do meu lado. Quando eu virei a cabeça para o lado, para ver o que era que estava ali, não tinha nada. Nada, nada, nada. Mas a cama do meu lado estava afundada, como se tivesse alguém deitado ali. Foi o que eu achei mais impressionante. Tinha alguma coisa ou alguém deitado do meu lado, mas eu não via. Mas estava lá, a cama afundada. O meu medo foi tão grande, tão assustador aquilo, que eu esqueci que eu estava doente, eu esqueci que eu tive febre, eu esqueci que eu tinha passado o dia vomitando, eu esqueci que eu corri com mais de 1000 do quarto dos meus pais. E cheguei na sala ofegante com a revistinha na mão. Meu pai ficou me olhando, todo mundo virou assim para mim. O que foi? Papai perguntou, né? O que foi? Eu respirei fundo, eu disse, nada, nada não. Eu peguei e fui me esconder atrás do sofá. Do sofá de 3 lugares, que ficava justamente de frente para a televisão. Me escondi ali atrás do sofá e continuei a minha leitura. Porque eu sabia que se eu contasse ninguém ia acreditar. Não os meus pais, né? Não iriam acreditar. E ali fiquei. Até um deles, se eu não me engano, foi o papai, que foi pro quarto. Ali. E eu fui atrás. Eu fui olhar atrás dele se aquilo ainda estava ali deitado. E a cama estava normal.
como se nada tivesse acontecido. E depois de muito tempo que eu contei o que tinha acontecido naquele dia, que acharam assim impressionante. Pô, tu tá doente, bicho, como é que tu correste daquele jeito? Aí foi quando eu contei. E eu fiquei pasmo de ver que aquilo deitou do meu lado e não tinha ninguém ali, mas somente a marca da cama afundada, mostrando que tinha alguma presença ali sobrenatural, mas eu não sabia quem era.